Olá, querida irmã pela graça. Hoje estamos no nosso segundo episódio da série Orar e o assunto de hoje é confissão. Um dos elementos essenciais da nossa vida de oração precisa ser a confissão. Confessar os nossos pecados diante do Senhor. Às vezes a gente pensa, poxa, mas Deus já sabe de tudo que está acontecendo aqui no meu coração, Deus já sabe todos os meus pensamentos, Deus já sabe tudo que eu fiz, que eu deixei de fazer, onde eu fui omissa, onde eu fui negligente. Mas, se a gente for bem sincera, a gente caminha tentando esconder certos comportamentos de Deus. E essa atitude de tentar esconder as coisas de Deus internamente, a gente fica achando que porque errou, a gente não pode se apresentar diante do Senhor, ou porque nós estamos nos afastando do Senhor com o nosso pecado. Na verdade, é essa atitude que vai nos afastando cada vez mais do Senhor. Porque o nosso pecado é o motivo pelo qual o Senhor enviou Jesus. Então, quando nós nos chegamos diante do Senhor em postura de arrependimento, confissão, contrição, nós estamos dizendo a Ele: eu entendo que o Senhor veio, porque eu sou pecadora. Eu entendo que sozinha eu não consigo me limpar. Eu entendo que sozinha eu não consigo ser perfeita, que eu preciso do Senhor para mudar, para ser santificada. E aqui estou de novo, pecadora, arrependida e precisando do teu perdão. E é claro que o Senhor não se surpreende com o nosso pecado, o Senhor também não se alegra com isso, mas Ele tem extremo prazer em nos perdoar. Ele se deleita no nosso arrependimento. Ele nos acolhe e nos recebe de braços abertos. Jesus, lá em Lucas 18, ele conta a parábola do publicano e do fariseu. E essa parábola é uma excelente ilustração sobre como a nossa vida de oração precisa incluir confissão humilde diante do Senhor. Eu vou ler para vocês essa parábola, ela é bem curtinha, e daí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como a humildade dentro da nossa confissão precisa estar presente. Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha que palavra poderosa, minhas irmãs. Aquele fariseu se chegou diante de Deus cheio de palavras prontas, cheio de orgulho, se colocando acima dos outros, com zero humildade. E o publicano não se sentia nem digno de estar ali, mas mesmo assim disse a Deus que é pecador e que precisava da misericórdia de Deus. E essa é a postura que nos garante a presença de Deus. O Edward Bounds, que é um escritor que fala muito sobre oração, ele diz que a humildade é uma rara graça cristã de grande valor nas cortes celestiais, entrando e sendo uma condição inseparável de uma oração eficaz. Ela dá acesso a Deus quando outras qualidades falham. São necessárias muitas descrições para descrevê-la e muitas definições para defini-la. É uma graça rara e modesta. Seu retrato completo é encontrado somente no Senhor Jesus Cristo. Nossas orações devem ser reduzidas antes que elas possam se elevar. Adorei essa frase. Nossas orações devem ser reduzidas antes que elas possam se elevar. Nossas orações devem ter grande parte de poeira sobre elas, antes que elas possam ter grande parte da glória dos céus nelas. E a gente
muitas vezes eu vejo isso geralmente feito. O que a gente faz é o caminho inverso. A gente começa com palavras chiques, palavras bonitas, querendo ter aquela oração gloriosa, entre aspas, sendo que a nossa vida de oração precisa ter uma boa camada de poeira. A nossa vida de oração precisa de muito joelho no chão. Nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, pedindo que Ele nos examine diariamente. Sonda o meu coração, Senhor. Me ajuda a perceber onde eu falhei nesse dia. Não pode ser aquela oração de confissão vazia, sabe, irmã? De chegar diante do Senhor e falar desculpa qualquer coisa, né? Eu já comentei aqui com vocês como eu acho esse o pedido o pior pedido de desculpa que a gente pode fazer para qualquer pessoa, né? Você chega na hora de, né? Às vezes na hora de dar tchau as pessoas fazem isso, né? Obrigada por tudo, desculpa qualquer coisa. Tudo bem, é só uma forma de falar, né? Claro que isso não ofende, mas, cara, é muito chato quando você realmente está precisando de um pedido de desculpa de alguém, quando alguém realmente pisou na bola com você, a pessoa fala assim, desculpa qualquer coisa, desculpa por tudo. Não é isso que a gente precisa, né? O que a gente precisa é que a pessoa nos olhe e fale, olha, me desculpa por aquela palavra que eu falei, eu não penso aquilo de você, ou me conta mais sobre o que te ofendeu e abrir espaço para essa conversa, né? E diante de Deus a gente também pode fazer isso, lembrando que estamos aqui construindo um relacionamento com o Senhor. Então a gente pode da mesma forma, irmãs, chegar para o Senhor e falar assim, Deus, me mostra onde eu errei, onde eu feri o teu coração, onde eu te ofendi nesse dia, de que forma eu falhei. Eu sei que eu falhei. Todos nós pecamos todos os dias. Mas orar diante do Senhor, confessando os nossos pecados e também pedindo para Ele nos mostrar onde nós temos falhado. Às vezes a gente não enxerga. Tem muitas situações que a gente não está vendo e que a gente precisa orar para o Senhor revelar, para o Senhor trazer à luz o nosso pecado, onde temos falhado e realmente nos abrir para que Jesus brilhe a luz dele em todos os cantinhos da nossa alma. Existem partes do nosso coração que podem estar com as portas fechadas e nós precisamos abrir isso para o Senhor. Pedir para que o Senhor quebre essas barreiras, para que o Senhor abra essas portas e venha com a luz dele mostrando cada cantinho aí da nossa alma que está precisando ser mudado, que está precisando de transformação. Voltando um pouco para a parábola do fariseu e do publicano, a gente vê o fariseu como aquele religioso que já estava muito habituado a orar, que estava ali cumprindo certos decretos da religião de forma regular, constante, provavelmente disciplinada. Saiu do seu trabalho, como muitos de nós, foi direto à casa de oração, se colocou na posição que deve se colocar, e ele foi lá fazer o que ele achava que era orar, mas de fato não orou. Porque a oração sem humildade, ela não é oração. Não existe oração sem humildade. Se posicionou lá na casa da oração e fez todo aquele ritual diante dos homens. Mas de fato não orou. Porque a oração sem humildade não existe. A humildade é um pré-requisito da oração. O orgulho havia sujado completamente a oração dele. E como diz o Edward Bounds, o orgulho envenenou a oferta dele naquela hora. Aí vem o publicano e completamente triste, arrasado por causa do seu próprio pecado, se percebeu pobre de espírito. Quem lembra da série Bem-aventuradas? Que a gente falou um episódio inteiro sobre isso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Que é o pré-requisito, gente. Não existe caminhada cristã sem pobreza de espírito, sem humildade. E esse publicano, desprovido de justiça própria, o orgulho morto, se colocou diante do Senhor, nu e completamente humilde, confessando seu pecado e clamando pela misericórdia de Deus na sua oração. Aí sim foi feita uma oração.
E aqui temos a imagem da humildade, que vai contra o orgulho de orar. Agora, como nós podemos nos tornar humildes? É tendo realmente esse senso profundo e verdadeiro de pecaminosidade da alma, de entendermos que realmente não somos nada. Aquela perspectiva que nós conversamos na semana passada, que a adoração nos dá, de entender quem Deus é e quem nós somos. A humildade nos coloca no nosso lugar. A humildade nos ajuda a enxergar que sem Cristo nós realmente não somos nada. Nós precisamos do Senhor mais do que qualquer coisa. E nós somos pecadoras, vamos pecar até que Cristo volte. Nesse processo de santificação que estamos vivendo, ainda teremos uma caminhada árdua pela frente. E se nós não praticarmos a confissão, se nós não fizermos disso uma rotina na nossa vida, eu gosto de falar que essa é a respiração do crente, né, de chegar diante do Senhor, confessar os nossos pecados em arrependimento, contrição, tristeza, bem-aventurados os que choram, choram por esse pecado que está aqui, por ter errado de novo, por ter falhado com o meu amado de novo. Então, eu chego triste diante do Senhor por causa do meu pecado. Em humildade, confesso o meu pecado diante do Senhor, peço para Ele trazer a luz e saio desse lugar de arrependimento, de contrição, de choro, de tristeza. Eu saio desse lugar o quê? Perdoada, acolhida, abraçada e cheia de esperança. Quando a gente chega diante do Senhor humilde com o nosso pecado, muitas vezes as pessoas têm, quando eu falo, né, sobre chorarmos diante do Senhor, diante do nosso pecado, às vezes as pessoas têm um sentimento assim de, nossa, mas eu vou diante da presença do Senhor para sair de lá triste. Eu não vou sair de lá triste. Às vezes sim, a tristeza vai fazer parte, né? Lembrando que tristeza, alegria podem andar juntas, a gente pode ter um misto de celebração e lamentação na nossa alma, constante na caminhada cristã. Mas a gente não sai sem esperança, né? A gente não vai sair saltitante. Às vezes acontece, né? Do Senhor nos encher de uma alegria indescritível, inexplicável. É entender que a celebração e a lamentação na vida cristã, elas vão sempre caminhar juntas. E elas são carregadas pela esperança que nós temos na volta de Cristo. Então, quando a gente chega diante do Senhor em confissão, em arrependimento e humildade pelo nosso pecado, a gente sente toda a culpa. É importante a gente sentir a culpa do nosso pecado, esse peso. A gente confessa todo o pecado, a gente coloca isso diante do Senhor, a gente derrama isso diante do Senhor e a gente confia em toda a graça. Então, eu quero que você lembre desse Cs. Não sei porque sempre aqui no MPG a gente vai para a letra C. Deve ser por causa de Cristo, né? Mas a gente pode lembrar que a gente tem a culpa, né, que vem no nosso coração, o peso. Daí vem a confissão, nossa confissão diante do Senhor, de derramarmos sobre Ele tudo aquilo que está pesando. E a confiança, né? A confiança na graça de Jesus, que é essa esperança que nós temos de que Ele está ali, está nos ouvindo, está nos perdoando, está nos lavando, e nós chegamos diante do Senhor com essa certeza, com essa confiança de que o Senhor não vai nos abandonar por causa do nosso pecado, mas é o contrário, é justamente o nosso pecado que nos faz necessitadas daquilo que Ele tem para nos dar, que é a graça, a misericórdia, o perdão, que é o próprio Jesus na nossa vida. Então, o terreno da oração precisa ser um terreno de humildade, um terreno de confissão. E a gente precisa construir a nossa vida de oração diante disso. Não tem como a gente construir uma vida de oração sem humildade, sem confissão de pecados. Eu já compartilhei uma vez isso no Instagram, que eu, um dia, já faz uns 2 anos isso, eu estava passando por uma fase em que eu pedia muito para o Senhor que me desse uma vida de oração mais fervorosa. E é um tema que, durante minha caminhada cristã, eu sempre volto para esse tema, né? De querer crescer na minha vida de oração, de não querer ser tão facilmente distraída, né? O que está precisando mudar aqui, Senhor, na minha vida de oração? Eu pedia para Deus me mostrar. E certo dia eu tinha feito lá meu devocional, como sempre, né? Lido
uma parte do meu plano de leitura bíblica e feito minha oração lá diante do Senhor, uma oração curtinha. E não tem problema, gente, orações curtas também são orações, mas bem desprovida, assim, de profundidade. E fui seguir meu dia, fazer minhas tarefas, e nesse dia eu ia lavar os banheiros aqui em casa. E eu estava lá, né, lavando o banheiro, e sabe quando você tá tentando ir pelo caminho mais curto? E eu tentando, né, limpar sem me abaixar muito, sabe? Aquela coisa de não querer me esforçar muito ali só pra dar um tapa, né? E daí eu tentando limpar atrás do vaso e tal, sem muita entrega. E aí eu resolvi então me abaixar, porque eu não estava conseguindo limpar todos os cantinhos, sem me abaixar, sem me ajoelhar. E ali, ajoelhada, limpando atrás das partes de trás, assim, do banheiro, o Espírito Santo falou comigo. Falou assim: aproveita, filha. Aproveita que você está ajoelhada, que você está nessa posição agora e confessa. Confessa os seus pecados diante de mim. Se humilha diante de mim. E foi, assim, uma resposta de oração, né? Na graça do Senhor que nos responde, que nos ouve. E eu caí em prantos ali na presença do Senhor. E ali eu comecei a entender melhor esse terreno da humildade na nossa vida de oração. E nós não precisamos ser legalistas de dizer que precisamos sempre nos ajoelhar. Mas, queridas, a gente vive a nossa experiência cristã no corpo. Nós vivemos a nossa fé dentro deste corpo de carne. Então, sim, as coisas que nós fazemos com o nosso corpo, a nossa postura, é, a, a forma que a gente vive, os nossos dias, os nossos hábitos, eles influenciam, sim, as nossas disciplinas espirituais, a nossa fé, o nosso crescimento. E eu acredito que sim, se ajoelhar diante do Senhor em oração, em contrição, em humildade, comunica para a nossa alma, para o nosso cérebro, né, para toda a nossa experiência ali vivida integralmente dentro deste corpo, que nós estamos diante de alguém maior do que nós, de que nós somos pequenas e de que nós precisamos de perdão, de que nós não somos de fato dignas de estarmos ali diante do Senhor e que é por causa da cruz de Cristo, do sangue de Jesus, que a gente pode de fato se apresentar diante dele. E essa postura de nos ajoelharmos, de nos humilharmos, ela já comunica para o nosso cérebro, né? Olha, agora eu tenho que parar o que eu estou vivendo aqui fora, né? Fechar a porta do meu quarto, vou me ajoelhar aqui do lado da minha cama e vou confessar os meus pecados diante do Senhor, vou clamar por perdão e vou pedir para Ele me mostrar o que mais que eu tenho feito de errado, onde mais eu tenho falhado, onde mais eu preciso de arrependimento na minha vida, onde mais eu preciso praticar a confissão dos meus pecados diante do Senhor. Queridas, o terreno da oração humilde é o lugar mais seguro para você. Confessar os seus pecados diante do Senhor não, não deveria causar em nós medo, né? A tristeza faz parte, a culpa faz parte, mas medo não. Medo não, porque o Senhor está pronto para nos receber. A Luísa Nazaré, né, que já esteve aqui no podcast, ela tem um programa chamado Acalma e Confia, da Escola Fluirá, e algo que ela sempre fala, e é muito precioso, né, que o lugar mais seguro para um pecador é nos braços de Deus. Olha que precioso isso, gente. O lugar mais seguro para você chegar com seus pecados, com a sua podridão, com a sua sujeira, é diante do Senhor, é diante da luz de Cristo. Então, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir contrição, de fato, e culpa, mas a gente não precisa sentir medo, porque é certo o perdão, é certa a esperança. Então, se lembrem disso, minhas irmãs. Culpa, confissão e confiança. Nesse respirar do crente, a gente coloca para fora o nosso pecado e a gente inspira o perdão. A gente recebe graça. E isso realmente nos
traz mais para perto de Deus. A gente viver aquela vida de oração rasa, muitas vezes isso está acontecendo porque nós não estamos nos esforçando nessa entrega de confissão diante do Senhor. Nós estamos ainda achando que estamos escondendo alguma coisa. Nós precisamos colocar diante do Senhor os nossos pecados, a nossa culpa, de verdade. E na semana passada a gente falou, né, sobre adoração, porque enxergar a Deus, né, ter a revelação de quem Deus é o primeiro passo. Nós, a partir dessa revelação de quão grande, de quão fora da minha compreensão, do meu entendimento ele está, eu me humilho diante desse Deus maravilhoso, desse Deus que não cabe dentro da minha cabeça. É olhando para a santidade de Deus que eu consigo me humilhar e entender a minha falta de santidade. Essa nova perspectiva que olhar e conhecer a Deus nos dá. Então eu vejo: o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Eu não sou. Eu não sou perfeita. Eu sou chamada de santa diante do Senhor, glória a Deus por isso, pelo sangue de Jesus. Mas é só por causa dele. Não é uma virtude em mim, é algo feito dele para mim. Então, quando eu vejo: o Senhor é imutável, eu não. Eu vacilo. Me perdoa, Senhor. O Senhor está sempre presente. Eu não. Eu fujo. Me perdoa, Senhor. Então, a adoração me faz me humilhar e confessar diante do Senhor os meus pecados, pedir perdão. Como vocês sabem, a gente sempre gosta aqui nas séries de dar alguns mimos para vocês. E os mimos dessa série, se você não baixou ainda, vai lá no site que tá disponível, tá muito legal e é gratuito. Uma das coisas que a gente colocou nesse mimo é o exame diário, né, que é do Santo Inácio de Loyola, é uma prática, né, ancestral da caminhada cristã, e tem alguns passos que são muito benéficos para a gente adquirir esse hábito diário de fazer esse exame diante do Senhor, né? Então eu recomendo que você baixe lá, imprima, coloca dentro da sua Bíblia para você conseguir fazer talvez antes de dormir à noite. É algo que eu tenho tentado incluir aqui nas minhas disciplinas espirituais. E eu vou ler aqui para vocês, né, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, né? O exame diário, ele tem 5 passos. O primeiro é tornar-se consciente da presença de Deus, né? E é orar dizendo: Deus, eu acredito que eu estou em sua presença, eu sei que o Senhor me ama. E aquietar a alma e se tornar consciente ali diante da presença do Senhor. Olhar então para o dia com gratidão, a gente vai falar um pouco mais sobre esse ponto na próxima semana. Então, olhar para tudo de bom que aconteceu naquele dia como dádivas do Senhor e agradecer a Ele, pois Ele é a fonte de toda boa dádiva. Então, pedir a luz do Espírito Santo, né? Pedir para Deus nos ajudar a compreender o mistério do nosso próprio coração, reconhecer os nossos limites, pedir para Deus nos ajudar a enxergar de que forma nós respondemos às dádivas dele nesse dia. Né, se nós respondemos com gratidão às dádivas que ele nos deu, ou se nós respondemos com murmuração às coisas que ele colocou diante de nós naquele dia, né, que todas as circunstâncias são permitidas pelo Senhor, ou se nós respondemos com murmuração aquilo que nos foi apresentado naquele dia, ou se nós chegamos ao Senhor com os nossos anseios e angústias, ou simplesmente nos distraímos com outras coisas. Então, pedir para Deus nos mostrar, aquele sonda-me, Senhor, do Salmo. Então, o passo 4 é: revise o seu dia. Senhor, me ajude a lembrar das pessoas que eu encontrei, dos lugares onde eu fui, das coisas que eu pensei, das coisas que eu falei, das coisas que eu fiz. Pedir para o Senhor trazer a memória tudo aquilo que foi feito, pensado e dito naquele dia. Então, orar por perdão e por resolução, né? Por agradecer a Deus pelos momentos que a gente percebeu a presença dele e pedir perdão pelos momentos em que a gente resistiu perceber a presença dele. E então, se dispor diante do Senhor a buscar a face dele em todo o tempo.
O nosso pecado maior é viver como se Deus não existisse. É tentar viver a parte dele. É se recusar a enxergar a mão dele nos nossos dias. É resistir à presença dele. Ele está sempre nos buscando, está sempre nos atraindo, está sempre nos perseguindo. E quantas vezes nós resistimos? Nós não nos entregamos? Talvez você está ouvindo e pensando, nossa, eu não sei nem o que confessar, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa. E claro, a gente poderia ir mais fundo nessa conversa, né? Do que é ser uma boa mãe, uma boa esposa. Volta os episódios aí lá do comecinho que a gente fala sobre isso. Mas será que a gente tem buscado o Senhor? Será que a gente tem se disposto a enxergar a presença dele diariamente? Será que a gente tem abrido o nosso coração para o agir dele na nossa vida? E se não, confessa isso diante do Senhor. Senhor, eu não tenho te buscado, me perdoa. Senhor, eu resisto. Quantas vezes eu resisto à tua voz? Quantas vezes eu escolho sabendo que não é a escolha certa? Me perdoa, Senhor. Me ajuda. E Ele ajuda. Ele ajuda. Você sai desse lugar cheio de esperança. Porque, na verdade, você sai daquele lugar de oração, ajoelhada, mas você não sai da presença de Deus. Você sai ali cheia da graça de Deus, cheia da capacitação do Espírito Santo, da companhia do bom pastor Jesus que está te guiando em todo momento. Deus é o Deus que nos envia a viver a nossa vida cristã, mas vai junto. Ele não é um Deus que vai de longe. Então, confesse ao Senhor os seus pecados, caminhe com o Senhor diante dele. Se você puder, onde você está agora, parar o que você está fazendo para orar junto comigo. Se não puder, ouça a oração, depois você separa um tempo para também orar diante do Senhor. Essa oração também está nesses mimos dessa série que você pode baixar, pode pôr dentro da sua Bíblia. E nós oramos assim: Pai, eu sei que eu falhei. Falhei em pensamento, em ação, em omissão. Eu me achego diante de ti arrependida, me coloco aos teus pés. Estou entristecida, Pai, pelo meu pecado e sei que os teus braços são o lugar mais seguro para eu me achegar com a minha contrição. Me perdoa, Senhor, limpa o meu coração e me dá um coração igual ao teu. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.